E aí, gente, vamos falar agora sobre o arrebatamento. Como diz um bom paulista, mano do céu, o que que é isso, né? Então, é assim, se você já viu os outros vídeos, nós já falamos sobre o anticristo, né? E agora nós vamos falar sobre o arrebatamento. Então, o que que acontece? O primeiro vídeo nós falamos sobre o Messias, o primeiro vídeo. O segundo, nós falamos se é para você ter medo ou não, porque as coisas estão acontecendo. O estudo 3, nós falamos sobre o anticristo. E eu vou colocar os links de todos os estudos na descrição do vídeo, tá? Então, se você não viu, é legal você pegar na sequência. E hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. Claro, gente, que isso é um assunto inesgotável e eu estou me propondo a fazer assim um estudo bem didático, bem simples, para que todas nós possamos entender, mas o meu objetivo não é encerrar aqui, é estimular você, te motivar a estudar, aí procurar na sua Bíblia, procurar coisas para aprender mais, porque Deus vai te revelar pessoalmente muito mais do que aquilo que eu estou te falando. Nunca se contente com o estudo bíblico, como com a pregação. Use esses momentos apenas como um start para você te direcionar, sabe, estudo dirigido? Por isso que eu sempre coloco os meus estudos texto bíblico e falo, vá buscar na sua Bíblia, não responda com aquilo que você já sabe, porque de repente a gente sabe e não é aquilo que a gente sabe, a gente pensa que sabe, mas sabe errado. Então, é assim, o meu objetivo com essa série de estudos é motivar você a ir procurar a Bíblia, ir procurar se aprofundar mais, e assim, gostou? Ok. Tem dúvida? Ok, também pode perguntar. Quer acrescentar mais uma coisa? Melhor ainda, porque isso é que é um corpo. Cada um descobre alguma coisa, o Espírito Santo vai falar com você, ele não deixa você sem resposta, não importa qual é a dúvida que você tenha, creia que Deus quer te responder e ele está sempre ao alcance da sua oração. Então, use esse estudo sobre o Apocalipse, não para ficar desesperado, muito pelo contrário, para ficar em paz com as coisas que estão acontecendo, esteja em paz, porque você sabe que você vai ser protegido e vá procurar, vai estudar mais, peça a orientação do Espírito Santo, vai ler a sua Bíblia e vai aprender cada vez mais para você estar em paz, ok? Então vamos lá. No estudo 4, nós vamos falar sobre arrebatamento. Existem algumas dúvidas, algumas confusões aqui. Então vamos lá. Jesus e Paulo falam coisas diferentes. Então você fica pensando assim: quem que está certo? O que está acontecendo? Tá? Porque Jesus é autoridade. Claro que a palavra de Jesus ela é fiel, mas o que que acontece? Jesus, quando foi perguntado, Jesus estava falando para judeu, e o esquema para judeu vai ser diferente do esquema para a igreja. Eu já falei para vocês que a igreja, o que que é a igreja? A igreja somos nós. A igreja é aquele povo que não viu o Messias e mesmo assim acreditou. Então Deus tem um carinho especial por esse povo, que somos nós. E esse povo vai ser arrebatado antes. Se você for estudar lá, até eu falei, eu já mencionei nos outros vídeos, Daniel fala sobre as 70 semanas de Daniel, é para o povo judeu. E a última semana começou quando Jesus entrou em Jerusalém e viu que eles estavam fazendo aquilo mesmo que foi predito. Veja bem, quando um profeta fala que vai acontecer alguma coisa, não necessariamente é um atestado. É assim, vai acontecer, mas você tem a possibilidade de mudar o quadro. E a Bíblia diz que Jesus chorou quando entrou em Jerusalém, porque ele viu que a atitude das pessoas ia ser a mesma descrita por Daniel. Então, o que acontece? Ia começar a vir um julgo sobre os judeus que viram o Messias e não reconheceram, tá? Então, vamos ter bem isso em mente. Então, quando os discípulos perguntam para Jesus, os discípulos eram todos judeus. Jesus está falando com os judeus. Então, ele diz sobre a forma que ele vai vir para restaurar o governo e brigar e papapá em Jerusalém. Porém, só que a partir do momento, Jesus estava vivo ainda quando ele falou tudo isso. A partir do momento que o judeu crucifica Jesus, tá? E Jesus começa com os apóstolos, a igreja é chamada de noiva, e aí muda a figura, tá? Jesus começa a se relacionar com a noiva e muda todas aquelas promessas são estendidas. Então, Jesus nunca encheu a bola de judeu, nem de homem, nem de nada, nem de
autoridade, nem de fariseu, nem nada. Ele nivelou todo mundo, porque a salvação é pela graça e o sangue dele foi derramado por todos nós. Então, a partir da igreja, a igreja é para todos. Então, Paulo vai falar com a igreja. Paulo vai falar do que vai acontecer com a igreja. E Jesus falava para o judeu. Então, são dois momentos que nós temos aqui. Vamos ver bem, que vai explicar bem direitinho isso aqui. Então, quando Paulo está escrevendo, vamos falar de Paulo primeiro, que né, é na sequência que vai acontecer. Paulo está falando com a noiva de Cristo, então ele usa essa figura da noiva se preparando para encontrar com o noivo. Então, nós temos que ter bem isso em mente. Jesus vai falar para o judeu e Paulo vai falar para a igreja. Então, a igreja acontece antes do que vai acontecer com o judeu, tá bom? Antes da gente começar com os versículos para acalmar o seu coração, nós vamos falar dos sinais espirituais ao arrebatamento. Como que você pode saber? No vídeo anterior, a gente estava falando sobre o espírito do anticristo e do anticristo, tá? Falamos até alguma coisa sobre o falso profeta, porque o diabo sempre imita, né? Então, ele tenta imitar também a trindade de Deus. Então, o que acontece? Existem alguns sinais bíblicos do final, e você vai poder saber se está perto do arrebatamento da igreja ou não. Então, o primeiro sinal, nós vamos encontrar lá em 1 Timóteo 4, de versículo 1 a 5, que fala sobre apostasia. Sabe o que é apostasia? Divórcio. Isso não é aquele cara que nunca quis saber de Deus, não. É o cara que estava no meio e foi iludido. Ele estava no meio e começou a ouvir outros ensinos e se desviou e saiu fora. Então, esse aqui é o problema. O cara conhece a Bíblia, ele conhece tudo, mas ele achou uma coisa mais alegórica, mais legalzinha e saiu fora. Então, o versículo diz o seguinte, são 4 versículos, presta atenção. 5. Ora, 1 Timóteo 4, de 1 a 5, diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, se divorciarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizadas a própria consciência, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem concebidos com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui, o que Paulo está falando? Quando o Espírito, quando a Espírito E maiúsculo é o Espírito de Deus, testifica que os que apostatarão da fé são aqueles que começam a descer regras em cima do povo. Então é o seguinte: não pode comer isso, um não pode casar, um não pode usar calça comprida, o outro não pode pintar unha de vermelho, o outro não pode, quem tem tatuagem não vai para o céu. Entendeu? São essas coisas, tá? Sendo que Jesus, a salvação é destinada a todos. Então, são esses que limitam. Só que vai muito mais além. Você quer ver? O espírito do anticristo e atuando. Olha só. Quando eu era criança, não, eu já era adolescente. Eu não sou da geração da Xuxa, eu era mais velha. Eu acho que tinha alguma criança que eu convivia que assistia a Xuxa. A Xuxa estava ensinando a botar no jardinzinho lanchinho para gnomo e duende, tá? Então você vê que começaram, a Bíblia acusa feitiçaria. Fala que não pode, a Bíblia abomina a feitiçaria. E, no entanto, nós vemos uma série de filmes tão bonitinho do Harry Potter que é ensinando que bruxa é do bem, tá? Existem alguns filmes feitos por Hollywood mostrando que você tem que ter o seu demoninho de estimação, que ele não é tão mal assim, que você pode fazer jogo, brincar com o espiritismo, sabe aquele jogo do copo, aquelas coisas, tudo? Então, tudo isso é permitido. O que é? É um limite, você está brincando com o que não deve. Então, tudo isso é o quê? São ensinos de demônio dizendo que não é bem assim. E se você me conhece, já ouviu algumas coisas que eu falei, toda vez que vem escrito assim, que alguém fala, não é bem assim, filho, então a bênção também não é bem assim, tá? Porque a Bíblia tem os seus valores absolutos, existem os relativos, porém, noivar, namorar, paquerar, flertar,
tá? Com as coisas que são abomináveis para o Senhor, entendeu? Vai ter o seu peso. Então, aqui fala, os próprios eleitos se desviarão, porque eles acham que ele tem que não pode comer isso, não pode comer aquilo, ele não pode casar para ser santo, ele não pode usar determinada roupa para ser santo, ele tem que ficar rezando. Se você olhar lá no nosso canal, eu tenho um estudo sobre oração, eu explico bem exatamente o que é oração e reza. Então, você fica lá rezando um mantra lá. Então, é assim, são as pessoas, cuidado com esses ensinos de demônios, porque vem de pessoas do nosso meio. Não vem de fora, porque se vier do fora, eu já falei, o diabo não vem vermelho, de chifre, com garfão, tá? Muitas vezes, ele acaba usando algumas pessoas para tirar o povo lá do meio. Então, é apostasia, você vai se divorciar da palavra verdadeira. Tá? E como que você vai saber qual é a verdadeira e qual é o ensino de demônio infiltrado? Vai procurar a sua Bíblia. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Comprem Bíblia de papel. Eu uso Bíblia no telefone, porque é muito mais leve, você não tem que ficar carregando. E a minha Bíblia que eu amo, gente, ela é 1 ano mais velha que a minha filha, ela está destruída. Tanto que ela fica aqui na minha mesa, eu nem carrego ela, mas eu tenho ela. E eu tenho uma outra que eu ganhei de uma amiga muito querida, que ela me deu, que é versão português e inglês. Tenha uma Bíblia de papel, porque a qualquer instante eu não dou 2 anos para que as Bíblias online sejam tiradas do ar, tá? E se você não tiver uma Bíblia de papel, você vai ficar sem saber, meio perdido, sem saber onde se inteirar, tá bom? Então, feiticeiro bonzinho, gnomo de estimação, a bruxinha do bem, aí tem assim, né? Dia das Mulheres, pega um monte de bruxa linda, gostosa, põe numa vassoura e fala que é bruxa do bem. Aí eu sou bruxa mesmo. Gente, se orgulha de falar isso. Isso você está prevaricando, você está assim, junto com o que é mal. E é uma linha muito tênue, tenha muito cuidado. Então, manter a conduta. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem sim. Aqui nos Estados Unidos tem a festa do Halloween. Ai, que bonitinho botar bruxinha, demoninho, fantasminho dentro da minha casa, porque é bonitinho, todo mundo tá pondo. Eu já falei, olha lá no estudo do Halloween, eu falo, eu celebro a vida, eu não celebro a morte, eu não vou cheia a bola do mundo das trevas. Jamais, tá? Pode me chamar de radical do que for, mas eu sei em quem tenho crido. E Jesus é luz, Jesus é vida. Então eu fui criada pro dia, eu não sou da noite, beleza? Agora, essa é a minha opinião. Eu não costumo dar minha opinião, mas essa é a minha opinião, tá? Bom, o segundo sinal espiritual: o amor se esfriará. E lá no Mateus 24:12, Jesus explica bem sobre isso, sobre o final dos tempos, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, vamos ver se nós estamos realmente amando ou se nós estamos querendo cortar a cabeça daquele que não concorda com você, tá? Sinal número 3, surgirão escarnecedores da vinda de Jesus. Eu fiquei muito triste que uma pessoa muito querida veio e disse assim: ah, imagina, você acredita nessa história? Desde a época lá dos apóstolos, eles estão esperando e até hoje não aconteceu. Olha o que Pedro fala na segunda carta, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Isso aqui, Paulo está falando, Pedro está falando. Lá, gente, Pedro conviveu com Jesus, então tem mais de 2000 anos que ele está falando isso, que ele falou isso. E hoje nós vamos ver que está bem por aí. Você vê pessoas de dentro da igreja. E quando eu digo igreja, gente, não é denominação, tá? A igreja somos nós, somos os salvos. Então você vê pessoas, inclusive no nosso meio, que dizem assim: ah, isso vai demorar, e tá todo mundo sempre falando. Então fique esperto, vai estudar e você vai ver que realmente o tempo está se abreviando. Não é para você desesperar, mas é para você estar está pronto, né? O versículo 4, o quarto indício diz o seguinte: será que se achará fé na terra? Em Lucas 18:8, o próprio Jesus diz: digo-vos, pois, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A fé do mundo está se esfriando. As pessoas não têm mais fé. Por quê? O que é fé? Fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção do que não se vê. Isso está lá bem, bem definido em Hebreus, né? Então, o que acontece? Você acredita, você deseja, mas você não tem fé.
Então, você até deseja uma coisa, mas de acordo com as informações que você tem, com as notícias, você para de acreditar. Tá? Então, você deseja, mas você não tem fé. Então, o próprio Jesus disse que a fé ia se acabar. Então, nós temos que seguir os princípios bíblicos para poder saber identificar quando o tempo está chegando, tá? Então, vamos tentar falar de uma forma cronológica, na sequência, com os sinais. E eu vou usar textos bíblicos, porque eu não vou falar eu acho, eu vou falar o que a Bíblia diz. E se algum texto estiver fora do contexto, você pode ir lá conferir e me escreve aqui, olha, isso aí não tem nada a ver, isso aí está falando de outra coisa, que eu aceito totalmente, porque Deus, de repente, falou com você uma coisa e deu uma visão que para mim passou batido, tá? 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, tá? Então, os sinais já começaram, vocês já viram lá, que nós já falamos no estudo anterior, que a coisa tá, os sinais já estão bem claros, tá? Mas aí diz o seguinte, Paulo falando, ó, a primeira carta aos Tessalonicenses. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que já morreram, tá? Para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Gente, quando fala aos que dormem, é porque quando a Bíblia fala de morte, é a morte eterna, é o que é perdido, que não tem salvação. Os que morreram o corpo, nós acreditamos que o Espírito Santo vive e o convertido, o Espírito volta para o Pai, então se usa esse termo dormir, tá? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, os que dormem vão acordar primeiro, tá? Vão ressuscitar primeiro. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, sendo arrebatados juntamente com eles. A palavra arrebatamento quer dizer ser tirado, tá? Juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, o que acontece? Ao ouvir a trombeta, nós... Ai, gente, depois que eu vou falar do Apocalipse, do livro do Apocalipse, tem um estudo sobre as trombetas, nós vocês vão achar muito legal. Então, o que é? Dado ao tocar da trombeta, os mortos que dormiram, os que dormiram no Senhor vão ressuscitar primeiro, vão se encontrar com Jesus nos ares, Jesus não vai pisar na terra nessa hora, e nós depois, os que estivermos vivos, vamos nos encontrar com ele nos ares, e depois para sempre vamos estar junto com ele, não importa onde é que ele estiver, vai descer na Jerusalém, vai fazer isso aí, é depois. Aqui nós estamos falando do arrebatamento, tá bom? Já Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, diz o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se desses também. Isso aqui é nos últimos dias. Por acaso você já olhou o jornal? Você já vê? Sim, você tem algum vizinho, algum amigo que se... Tá cheio, né? Tá assim. De gente que entra nesse pacote aqui, que são as características das pessoas que vão viver nos últimos dias. E se você olhar em volta, você já vai ver pessoas assim, tá? Marcos 13, de 12 a 13, diz o seguinte: o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é Jesus falando, tá? Então, família acabou, né? Aqui, a família, cada um, você olha no jornal, você vê. Nós vimos lá o molequinho que o pai deixou ele preso acorrentado dentro de um latão, né? E o menino comia as próprias fezes, porque não tinha comida. E isso é o pai, tá? Então você vê filho matando pai e mãe. Isso já virou, infelizmente, não é normal, mas já virou comum na nossa sociedade. E tudo isso é os sinais dos tempos, tá? Mateus 24, 23 a 25 diz o seguinte:
E se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Isso quer dizer que vai aparecer pessoas que vão fazer milagres, gente, vai fazer. Então não vai atrás de milagrinho, de sinais e maravilhas, achando que é o Senhor. Não é, porque aqui está dizendo, eles realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Jesus falou em Mateus 24 isso, de 23 a 25. Então, quando você começar a ver, o Cristo está aqui, nesse aqui, tem um fazendo milagre, papapá, fique esperto, vai conferir na palavra para ver se é mesmo. Porque não vai aparecer, o Cristo não vai aparecer no meio do povo. Quando ele aparecer no meio do povo, a igreja é arrebatada. Jesus não vai pisar na terra mais antes de levar a sua igreja. Primeiro, ele leva a sua igreja. Então, quando você vê um ou outro dizendo que é o Cristo, então se afaste deles. Aqui está falando, se afasta deles, porque Jesus já avisou antecipadamente, tá bom? Então Jesus vai vir encontrar com os crentes nos ares, que vão ouvir a trombeta e serão arrebatados. Só os crentes vão ver. Então, o que vai acontecer? Se você já viu algum filminho do Apocalipse, aquela novela do Edir Macedo, que é muito legal, as pessoas vão sumir. E quem ficar vai entrar em desespero, porque vai sumir pessoas. E tem um dado que é muito legal, que diz que acho que a Latam é uma empresa aérea que há muitos anos atrás é o seguinte, não põe 2 pilotos crentes, porque vai que no mesmo avião, porque se vai que um é arrebatado, o avião não se perde. Então, se até uma empresa comercial tem essa leitura, é porque o negócio não é tão à toa assim, né? Então, em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, diz o seguinte. Não, já li esse aqui. Já li esse aqui, tá? Então, vamos lá. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que legal, isso é promessa. Jesus disse que ia para o céu para nos preparar um lugar, tá? Aonde é esse céu? Se é outra dimensão, se é mundo paralelo, gente, pouco me importa, é um lugar que Deus preparou para mim, e Jesus vai vir buscar e diz que ele vai estar, nós vamos estar com ele aonde estiver. Isso é Jesus falando, tá lá em João 14, de 1 a 3, tá? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 9 a 12. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, quando Jesus foi subindo. E uma nuvem o encobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, imagina, eles estão vendo Jesus subir e uma nuvem tapar tudo. Ficaram assim, babando, esperando voltar, que Jesus disse que ia voltar. Acho que eles ficaram lá parados esperando, né? Então diz, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Por isso que nós vamos ver ele vindo nas nuvens, porque foram os anjos que falaram para os apóstolos, tá? Aí, Paulo fala em 1 Coríntios 15, de 51 a 52. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos. Já expliquei no começo do vídeo a diferença entre morrer e dormir, tá? Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tá? Olha que legal, vou explicar essa história das trombetas aqui, o que que é. Essa trombeta não é a trombeta do Apocalipse. Paulo aqui está falando sobre o exército. O que que acontecia quando um exército estava em guerra, né, no campo do inimigo? A primeira trombeta dizia o seguinte, larga tudo o que você tem, lá, abandona as coisas e arruma a mala, tá? Arruma a mala. Então, assim, você foi invadir um território, então você vai começar a se desfazer das suas coisas, porque você sabe que você vai ter que sair. Quando tocava a segunda trombeta, você tinha que ir para a linha de frente e ficar em forma.
esperando a terceira trombeta. Quando tocasse a terceira trombeta que você saía, porque naquela época, gente, não tinha avião de militar, não tinha caminhão, não tinha nada, o pessoal saía andando. Então, como que avisar aquelas tropas de 100 pessoas? Então, era com trombeta. A primeira trombeta era o seguinte: se prepara, deixa o que você não pode carregar. Olha só, vamos ver a comparação que tem com o nosso momento, com o nosso estudo. Deixa o que pode te impedir, o que você não pode carregar. A segunda trombeta, fique pronto, alinhado. Nós estamos na segunda trombeta, gente. Nós estamos entre a primeira e a segunda trombeta. E quando você ouvir a terceira trombeta, é o quê? Vamos. E aí eu só vou ler o texto de novo para você poder se imaginar nesse contexto. Eis que digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, aquele que tinha um corpo doente, que era debilitado, vai acordar com um corpo incorruptível, e nós seremos transformados. Nós não vamos ver a morte. Os que ficarem não vamos ver a morte, tá? Apocalipse 19, 7 e 8 diz o seguinte: estejamos felizes e nos alegremos e demos glória, porque o Cordeiro é vindo. A sua noiva já se aprontou e é-lhe dado vestir-se de puro linho fino, porque o linho fino são as justiças dos santos. Isso aqui já é João falando lá no Apocalipse, a analogia do casamento. Então, a noiva, que é a igreja, vai estar transformada, viu que está falando lá nos Coríntios? Nós vamos ser transformados, nós vamos estar vestidos de linho, porque o linho era um tecido muito fino naquela época, até hoje é, né? É dado o vestido de puro linho, quer dizer, a noiva vai estar pronta, linda, ataviada, esperando o noivo. E aí ele vai chamar, esse é o encontro. Então, o arrebatamento vai ser isso. Quando vai acontecer? Nós não sabemos o dia, mas Deus não nos deixa enganar, Deus não nos deixa ficar assim de bobeira, tá? Então vamos olhando o que está acontecendo. Então olha o comecinho do vídeo de novo, que você vai ver os sinais espirituais que antecedem. Nos vídeos anteriores você vai ver os sinais sociais e políticos dos fatos, mas aqui nós vamos ver os sinais espirituais, as coisas que você percebe, e você só vai perceber se você conhecer a palavra, se você estiver assim ligado com o Espírito Santo. Não tenha medo, vai ser um encontro maravilhoso. E aqui diz que nós vamos nos encontrar. Jesus vem nos buscar. Ele foi para nos preparar lugar. Ele mesmo disse com a boca dele que ele ia preparar lugar, tá? E que ele vinha nos buscar. Então saiba, ao toque das trombetas, a primeira trombeta se desfaça de tudo. Não estou dizendo que é para você vender seu carro e morar numa montanha, mas se desligue emocionalmente de algumas coisas. Sabe, aquelas coisas que são peso na sua vida, que são a mágoa das pessoas. Se desvencilhe daquilo que pode ser um peso para te atrapalhar nessa caminhada. A segunda trombeta, esteja alinhado, porque a terceira trombeta é para a gente seguir marchando. E nós vamos seguir marchando para estar com Jesus para sempre. Ele diz que vai estar conosco para todo sempre. Aonde? Não sei. Tá? Não sei. Eu estou estudando muito e eu estou vendo cada um fala um negócio, porque é Nova Jerusalém, porque é a terra, porque não sei o quê. Gente, eu não estou nem aí. Eu quero saber o que é que a igreja vai passar, que é essa parte que me cabe. Nós somos a menina dos olhos de Deus, tá? Porque nós não vimos a Jesus e nós aceitamos pela fé. Então, a segunda vinda de Jesus, quando ele vai descer na terra, aí ele vai conversar com os judeus, mas por enquanto nós vamos falar sobre a igreja, o arrebatamento. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Os anjos disseram para os discípulos, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. E só a igreja vai ver. Então, só a igreja vai ouvir o som da trombeta. E só a igreja vai ver, e só a igreja vai subir. Imagina o caos que vai ficar aqui. Mas, de todo jeito, não se desespere com aquela pessoa que você tanto ama e que você testemunhou durante muito tempo. Porque o que acontece? Ele ouviu você falar, ouviu você falar, ouviu você falar. E aí, de repente, você subiu. Ele fala, nossa, então é verdade, então ainda vai ter chance.
ainda vai ter chance, então não perca a oportunidade de falar. Há tempo e falar de tempo. Ai, mas eu não sei falar, eu não sei. Fale o que Jesus fez por você. Fala da promessa que você tem. O Espírito Santo é o que convence, não é você que tem que convencer, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai agir na vida da pessoa. E se ela for subir com a gente, amém. Mas se ela ficar, ela vai lembrar do testemunho que você deixou e ela vai aceitar, porque ela vai querer isso para ela também, porque ela viu que isso é verdade. Então, eu vou falar depois, num outro vídeo, sobre os sinais holográficos, a manipulação do final, tá? Então, não é hora da gente falar isso agora, então isso vai acontecer depois. Então, nós vamos falar depois. Eu quero só deixar com vocês essa mensagem. Esteja pronto, porque a qualquer hora o noivo vem e nós vamos subir. E eu falo para as minhas amigas, okay, que morrer é muito brega, então nós vamos entrar no céu desfilando, porque nós vamos desfilando, nós somos chamados por quem? Nada menos de que o Cordeiro vem nos buscar. Então, não vamos ter medo, vamos estar ansiosos por esse dia e de olho para ver que a qualquer hora a trombeta toca. Amém? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.